Olá, está no ar MP Cidadão. Eu sou José Fernandes Júnior e trago para você, a partir de agora, os principais destaques do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você vai ficar por dentro das notícias do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio, nós teremos o primeiro de 2 programas sobre o Laboratório de Inovação do MP aqui do Rio de Janeiro. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou no dia 6 de dezembro a cerimônia de premiação do Hackfest 2019, Um Rio de Dados. Escolhidas como finalistas em outubro de 2019, as equipes Argos, Foca Aqui e Rachadinha tiveram a oportunidade de apresentar os projetos para o público em geral e para a comissão julgadora, que após a apresentação dos aplicativos, reuniu-se na sala VIP para escolher o vencedor. E o anúncio veio na sequência. Venceu a equipe Rachadinha, uma ferramenta colaborativa para dar mais transparência aos gabinetes dos parlamentares. Os projetos das equipes finalistas desta primeira edição do Hackfest no Rio de Janeiro tiveram como foco a redução das desigualdades sociais como consequência direta do combate à corrupção. Vamos saber agora quais são as novidades do portal do Ministério Público com Renata Leonardo, diretamente da Codicom. Olá, José Fernandes. Vamos ao nosso primeiro destaque. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro promoveu uma série de atividades para comemorar a Semana do Ministério Público, em alusão ao Dia Nacional do MP, celebrado anualmente no dia 14 de dezembro. O evento foi aberto na segunda-feira, no dia 9 de dezembro, com o almoço de confraternização dos procuradores de justiça, organizado pelo CEPROJUS. Na terça, estudantes apresentaram o resultado do trabalho desenvolvido no coral da Escola Municipal Otelo de Souza Reis. A Associação dos Servidores do MPRJ, a ASEMPERJ, realizou sua confraternização na quarta-feira, no espaço de convivência localizado no 4º andar do edifício sede. A 4ª edição do Bazar de Natal do MPRJ abriu as atividades de quinta-feira. O bazar é organizado de forma voluntária e conta com apoio e doações de estagiários, servidores e promotores de justiça. À tarde, o MPRJ celebrou os 18 anos do Cicobi Comperj com um concerto da Orquestra de Câmara e cantores líricos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para encerrar a Semana do Ministério Público, foi realizada na sexta-feira sessão solene de entrega do colar do mérito do MPRJ e da medalha Aníbal Frederico de Souza. Maior honraria concedida pela instituição, o colar do mérito foi entregue a 20 pessoas, enquanto a medalha foi oferecida para 6 servidores que prestaram relevantes serviços para a instituição. E você aí de casa quer saber mais? Acesse www.mprj.mp.br. José Fernandes. Obrigado, Renata. E a gente vai fazer agora um breve intervalo, mas você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o MP Cidadão e nós estamos aqui no estúdio para o primeiro de 2 programas sobre tecnologia e inovação com o promotor de justiça Daniel Lima Ribeiro, que é coordenador do Laboratório de Inovação, que é o Inova MPRJ. Também estão conosco
o líder de projeto do Inova, Leonardo José Santana, e a designer-chefe do Inova MPRJ, Beatriz Ferreira. Sejam todos bem-vindos. Eu queria começar aqui com o Dr. Daniel. Que projeto é esse, Dr. Daniel? Então, Zé, obrigado por receber a gente, é um prazer estar aqui de volta. O Inova é o último, acho que é o órgão mais novo que foi criado no MP do Rio. É o nosso laboratório de inovação, faz parte desse movimento, que é um movimento nacional e internacional, em que os órgãos de governo vêm se estruturando para ter uma política desenhada, explícita, bem assim, detalhada sobre inovação e encontrando num laboratório o centro para trazer novas habilidades, novas ferramentas e novos conhecimentos para produzir inovação. Beatriz, eu estou vendo aqui que você é a designer-chefe. O que faz exatamente um designer-chefe dentro desse contexto aqui que o Dr. Daniel está falando para a gente? Então, a gente facilita os processos que acontecem no laboratório, trazendo o usuário para mais próximo disso. Então, a gente conversa com as pessoas para entender quais são as necessidades, quais são os reais problemas, e assim a gente consegue atuar mais baseado no que as pessoas realmente estão vivendo. Leonardo, esse contato que a Beatriz está dizendo, ele é presencial mesmo? É o cidadão que dá suporte para vocês organizarem e estruturarem o projeto? Com certeza, o cidadão. O Inova tem como um dos seus pressupostos o cidadão sempre na ponta, o usuário sempre na ponta, e o usuário como do serviço público, como destinatário final também do serviço público do MP. É importante que ele esteja sempre presente nos nossos processos, nos nossos projetos. Então, a principal função da BIA é conduzir essa visão do usuário, do cidadão, do promotor de justiça dos nossos projetos. Daniel, dá um exemplo para a gente como é que esse projeto todo ele atinge o cidadão lá na ponta. No que o cidadão teria de melhor na relação dele com o organismo público, órgão público, em função do Inova? Olha, acho que são todos os serviços que o MP presta que, a partir de uma política de inovação e com a contribuição do Inova, o MP tem condição de fazer isso de forma mais efetiva. A necessidade de um laboratório de inovação vem diante do fato de que os desafios que são colocados para o MP vêm se tornando cada vez mais complexos e difíceis. Não só pela crise de governança, pela crise fiscal do Estado, mas também pela complexidade de novas tecnologias, o que é um desafio, mas também uma oportunidade de a instituição conseguir desempenhar o seu papel de forma mais efetiva. Existe no Rio, também no MP do Rio, uma mudança de visão por meio da atual gestão, em que traz a tecnologia, a integração e a inovação para o seu centro. Então, explorar essas novas oportunidades, essas ferramentas, é a missão do Inova, e trazendo uma nova perspectiva para a forma como os promotores atuam, os procuradores, para que dessa forma, com essa nova perspectiva, consigam entregar resultados melhores para os cidadãos. Então, só basta imaginar a atuação que o MP faz em toda a gama assim, de interesse público. Saúde, educação. Nossa missão é trabalhar com os promotores, ir a campo, conhecer a realidade do cidadão que precisa de serviços melhores, que precisa de uma defesa maior e mais efetiva dos seus direitos, e conseguir multiplicar resultados para o MP. Quer dizer, Beatriz, através desse projeto é possível que o cidadão seja atendido de uma forma mais rápida e que haja uma maior economia do poder público? Sim, a gente é muito focado no custo-eficiência também. E eu acho que quando a gente começa a entender o que os cidadãos realmente estão precisando, a gente consegue ter uma atuação mais cirúrgica de como é que a gente pode ajudar essas pessoas. E isso acaba beneficiando não só o MP, como os cidadãos de modo geral também. Leonardo, estou vendo que nós temos também um projeto chamado Integra. É isso mesmo? É um projeto? O que é isso? Sim. Esse foi um dos primeiros projetos do Inova. A história desse projeto é engraçada. Nós viemos de uma promotoria de saúde, eu e o Dr. Daniel, e a gente foi a terceira de saúde da capital. Nós fomos a primeira promotoria de justiça totalmente digital do MP. A gente, usando ferramentas livres e gratuitas, a gente digitalizou a promotoria meio que na marra. E a Subprocuradoria de Administração viu esse movimento, muito capitaneado pelo Dr. Daniel, de digitalizar a promotoria, de pensar no MP um pouco à frente do seu tempo. E convidou a gente, já no Inova,
quando a gente já estava no Inova, para tocar esse projeto de desenhar um sistema de gerenciamento de procedimentos para o MP, na parte extrajudicial. Como a gente sabe, hoje o MP ainda trabalha com papel na atividade fim, a gente ainda trabalha com inquéritos civis, procedimentos administrativos e procedimentos preparatórios em papel. E as consequências disso são diversas, uma atuação mais lenta, dificuldade de obtenção de informação, de análise de informação. Então, o papel do Inova nesse projeto, que é um projeto que a gente já está em fase de entrega, foi desenhar a visão de produto, guiar a visão de produto. O Inova não desenvolve, a gente não faz a parte da tela preta de código, essa parte foi desenvolvida pela GSI, que é uma gerência de desenvolvimento vinculada à Secretaria de TI do MP. E o papel do Inova foi conduzir a visão de produto. Como é que isso foi feito? Cada funcionalidade do sistema, a gente sentou junto com os desenvolvedores e a gente fez uma análise no mercado, uma pesquisa de mesa para verificar o que tinha de mais bem desenvolvido em relação à funcionalidade do sistema de gerenciamento de investigação. A forma como são exibidos os arquivos para o usuário final, que no caso é o promotor de justiça, a forma como é desenhada a comunicação entre órgãos. E, nesse sentido, a gente avançou bastante. No Inova, a gente já está em fase de entrega. A gente está desenhando um relatório para ser entregue ao Procurador-Geral. E o protótipo do Integra Judicial já está em teste em uma promotoria de justiça, que é a Terceira de Saúde. Olha, gente, o programa está muito bacana. O MP do Rio de Janeiro está na vanguarda de muitos processos que certamente vão ser úteis para outras instituições do poder público e, quem sabe, até do setor privado também. A gente vai fazer um pequeno intervalo, não sai daí, a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando aqui de tecnologia. Meus amigos, é muito importante a gente saber que tem uma instituição como o MP do Rio de Janeiro que está na vanguarda aí de novas ferramentas na área de tecnologia. Leonardo, como é que vocês se inspiraram? Como é que no bloco anterior a gente estava falando disso, né? E me chamou a atenção exatamente isso, que vocês fizeram pesquisas para saber que tipo de ferramentas poderiam ser adequadas por uma instituição como o Ministério Público do Rio de Janeiro. Qual foi a fonte de pesquisa? Então, para situar um pouco, hoje a gente está vivendo a administração pública brasileira muito inspirada pelos países da Europa, pelos próprios Estados Unidos, um movimento de transformação digital na administração. O que significa? A gente sair de uma lógica de atuação analógica para ir para o digital, e uma das faces desse movimento de transformação digital é a digitalização de serviços. E a gente usou um pouco desse movimento, dessa face, para pesquisar em outros ministérios públicos, outras instituições públicas, como é feito essa criação de sistemas de gerenciamento de procedimentos. A gente conduziu uma pesquisa extensa com todos os ministérios públicos do Brasil. Eu participei de um evento pelo Inova, em Curitiba, que foi a 6ª Mostra de Tecnologia, e lá eu pude presenciar diversos protótipos, diversas ferramentas já desenvolvidas. E, nesse sentido, eu pude trazer, na visão do Inova, aquilo que eu vi de mais interessante para a gente acoplar junto às funcionalidades já desenvolvidas no Integra Judicial. Daniel, você como promotor, como é que esse projeto te ajuda na tua atividade fim? Bom, criar um laboratório de inovação sempre foi um sonho meu no MP. Acho que eu sempre fui incomodado em fazer, e não fazer algo diferente na próxima semana. Porque eu sempre buscando fazer melhor e sempre olhando muito para fora. Eu tive a chance de passar um tempo no exterior e conhecer a realidade de outros países, outras instituições parecidas com o MP, e sempre tentei fazer isso na promotoria. E ter essa chance de participar da fundação de um laboratório de inovação que está ligado ao planejamento estratégico hoje do MP e desenvolver isso, montar uma equipe de gente muito fera e com habilidades diferentes e conseguir escalar esse trabalho, é uma forma
que eu me sinto como se eu estivesse na minha promotoria, trabalhando para mim mesmo, para o nosso trabalho como promotor, para os meus colegas e, em última análise, para a sociedade. A minha geração, Daniel, a gente estudou na base do papel dos livros, né? Ali materialmente palpáveis, né? E na tua formação também, você pegou essa fase, né? É muito difícil fazer com que essa geração de promotores, que é dessa época, se adaptar à tecnologia? Essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que todas as instituições estão se fazendo, assim, sem dúvida nenhuma, ainda mais quando a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente vai ter uma mudança bem significativa na forma como o trabalho acontece. E isso implica num movimento de transformação de cultura e a gente lá no Inova, como um dos nossos eixos de atuação é desenhar experimentos, a gente vem conduzindo inclusive um experimento desse tipo, com essa missão, é entender qual é a melhor forma mais eficiente, mais fácil de contribuir para essa mudança de cultura de maneira em que os membros do MP, mas também os servidores e até os estagiários consigam de forma fácil e atrativa sair do analógico e começar a entender o que é uma atuação com base em dados, que também a Faculdade de Direito ainda vem atrasada assim, para trazer esse dado. A faculdade ainda trabalha com a ideia de que eu fiz Direito porque eu não gosto de matemática, eu tenho alergia a números, e essa é uma visão que precisa mudar. Precisa mudar desde a formação, mas e de uma instituição que é formada hoje por pessoas que já se formaram. Então, esse processo de transformação de cultura é um desafio e a gente vem enfrentando esse desafio. Beatriz, e que tipo de projetos ainda o Inova quer desenvolver? A gente está desenvolvendo alguns outros projetos. Um que eu acho muito interessante é o Bússola Hospitalar. E a gente está trabalhando junto com hospitais para entender as necessidades dele. E a partir da ciência de dados e do design, a gente está criando um painel de indicadores para ajudar eles a entenderem como priorizar tantas urgências que se tem, né? A gente sabe que nos hospitais públicos existem muitas demandas e como é que a gente decide por onde começar a atuação? Então, a partir desse painel e dos indicadores, a gente consegue nortear essa atuação. E como é que a gente está fazendo esse processo? É muito a partir da cocriação. Então, a partir do design, a gente está trazendo gestores para conversar, para entender quais são as necessidades, o que eles querem monitorar nos hospitais deles e como é que a gente pode tornar isso visível para ajudar na atuação deles. Então, quer dizer, o MP está ajudando essas instituições que não desenvolveram, não conseguiram ter essa visão, né? Mas eu acho que não é uma ajuda, né? É um trabalho conjunto de como é que as expertises que a gente tem no Inova podem contribuir com as expertises que existem no hospital e vice-versa. E como é que a gente impulsiona as nossas ações. A gente está tendo a oportunidade, nesse sentido que a Bia falou, de implementar uma outra transformação de visão assim, do MP a partir dessa gestão, que é deixar de ser um MP punitivista, que só ajuiza a ação persecutória, e atuar mais em parceria com o governo para estruturar políticas públicas, para se torná-las melhores. Acho que esse exemplo é um exemplo que tem dado muito certo. A gente tem trabalhado junto com a Secretaria de Saúde, trazendo os promotores de saúde também. Então, estão bem animados aí com isso. Quer dizer, esse tipo de mentalidade coloca o Ministério Público numa posição mais ativa do que reativa, né? Sem dúvida. Sim, o MP mais preventivo, né? Na linha do que a Constituição define, não só o MP, aquele MP persecutório, punitivista, mas o MP que trabalha junto com o gestor, junto com a administração. É interessante porque a gente estressa um pouco essa definição do próprio papel do MP como só um órgão de controle. Não, para a gente não existe uma definição, uma distinção clara entre o nosso papel e o papel do gestor de política pública, porque tanto o nosso fim, enquanto Ministério Público, quanto o fim do administrador é prestar serviços públicos eficientes, efetivos. O MP, claro, tendo uma visão mais distante, mas ainda assim uma visão não muito distante da visão do gestor de política pública. E como é que tem sido o relacionamento com outras instituições, Leonardo? Elas estão sendo receptivas com essas iniciativas do MP? Com certeza. Um dos eixos do Inova é a criação de redes, né? Então, em todos os nossos projetos, a gente tem esse componente de criação de rede. A gente fez agora um Hackfest no Ministério Público, o Inova teve uma participação grande, que foi ajudar na organização, e a gente percebeu que os próprios órgãos
da administração olha o MP já com um olhar mais diferente. Pô, nossa, o MP está organizando um evento junto com a administração para não só querendo caçar erros, mas justamente prestar esse olhar mais, olha, vamos atuar aqui, vamos prevenir problemas, prevenir corrupção. Olha, o MP Cidadão de hoje, infelizmente, fica por aqui. O tema está muito legal, mas na próxima semana a gente continua com a segunda parte desse bate-papo super interessante sobre tecnologia e inovação. Eu agradeço a presença do promotor de justiça Daniel Lima Ribeiro, ele que é o coordenador do Laboratório de Inovação, o Inova MPRJ, do líder de projeto do Inova, Leonardo José Santana, e da designer-chefe do Inova MPRJ, Beatriz Ferreira. E se você aí de casa quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, ative as notificações e assista essa e outras edições do nosso MP Cidadão. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!